Olá, amigos da TV Nova. No ar, o programa Opinião. Porque cada dia significa novas 24 horas. Cada dia quer dizer tudo é possível de novo. Você pode aproveitar cada instante, pode morrer num instante. E tudo se resume a um dia após o outro. Uma boa reflexão para iniciarmos o programa Opinião de hoje. Eu espero que você esteja bem e preparado para aprender e ter acesso a novas informações aqui pela sua TV Nova. Para me fazer companhia no programa de hoje, eu conto com a participação de Arnaldo Dantas, ele que é analista político, e de Paulo Nailson, militante político e cultural. Então sejam bem-vindos, sintam-se à vontade. Muito obrigado. A gente começa o nosso programa falando de transparência. E transparência política. Seria um sonho para nós brasileiros ou seria uma realidade para fora do Brasil? A família Obama já decidiu onde vai morar após deixar a Casa Branca e o aluguel chega a R$80 mil. Confira. Para que os estudos da filha caçula do atual presidente norte-americano Barack Obama não sejam prejudicados, visto que ela encontra-se no ensino médio, a família já se organiza e providencia uma casa para morar em Washington, após a saída da Casa Branca. A nova residência foi construída na década de 1920 e está avaliada entre 5 a 6 milhões de dólares. E o aluguel mensal beira os $22 mil de acordo com a imobiliária. Quando deixar a Casa Branca, Obama receberá uma aposentadoria de mais de $200 mil ao ano, além da proteção do serviço secreto, a corporação encarregada da segurança dos presidentes dos Estados Unidos. O presidente já comentou várias vezes que quando terminar o mandato continuará sendo muito jovem e que se vê voltando a fazer o tipo de trabalho que fazia antes. Antes de entrar na política, Obama foi líder e organizador comunitário em Chicago. Isso seria surreal para o nosso país, que mesmo tendo todas as regalias, políticos ainda agem da forma descarada na qual temos presenciado, neste momento político em que vivemos. Veja como é interessante quando a gente vê história de um povo, como o povo americano, que é muito diferente das histórias do povo brasileiro. O povo americano já é um povo que politicamente já está com a sua mentalidade praticamente formada, a primeira economia do mundo. A gente vê que culturalmente é um povo que tem também uma mentalidade muito diferente da brasileira. Aconteceu um episódio há alguns dias atrás em que um amigo meu, chamado Rick Hilson, ele mora nos Estados Unidos, na Pensilvânia, e ele, através do Skype, conversando, reclamava do Barack Obama, dizendo que ele era muito midiático, que ele se reuniu com um repórter de uma emissora local e eles foram em um restaurante em determinado país e ele pagou a conta do seu lanche. E ele revoltado, dizendo, como é que pode? O nosso presidente tem que ser pago pelo governo americano e não tirar o dinheiro do bolso só para aparecer. Ele quer aparecer. Muito diferente da nossa cultura, do nosso povo, mas a realidade é que a instituição americana de presidência está aí. Só para comparar, Dilma está afastada, ela ainda está com um processo, mas, no entanto, o povo brasileiro já está pedindo para ela parar de gastar, não pode mais receber salário, está brigando já por antecipação de uma coisa que nem aconteceu. Ela pode ser absolvida e voltar para o governo. E tantas outras que a gente vê. Então, primeiro, Arnaldo e Paulo, muito bom dia. Paulo, é muita diferença, né? Bom dia aos telespectadores da TV Nova. Realmente, até por conta desse processo, como você disse, né, da população americana, está muito mais evoluída no conceito de cidadania, enquanto nós aqui no país, né, a gente ainda está, digamos assim, engatinhando. E claro que quando a instituição ela está mais consolidada, ela está mais sólida, quando isso está de forma mais concreta também na população, né, não só nos poderes estabelecidos, então existe essa forma de acompanhamento melhor. O país, eu acho que ainda está muito a dever em relação a isso, né? Ainda estamos longe ainda de chegar até esse ponto.
Arnaldo, eu estava com um colega de profissão, era motorista aqui da empresa, e a gente estava seguindo para um trabalho. E de repente a gente passou em frente a um prédio histórico. E ele olhou para o prédio e disse: eu não sei por que não derrubam essa velharia e não constroem um prédio novo aqui. O pessoal fala muito, né, de preservar isso. Eu não consigo entender. Será que é isso? O povo brasileiro tem essa mentalidade ainda? Isso faz parte da história, né? Da história, da tradição, da evolução política. Os Estados Unidos teve uma evolução política diferente da evolução política do Brasil. Ou seja, lá foi feita uma revolução, foi feita uma independência, houve uma tradição democrática e cidadania, onde a cidadania, a democracia, no Brasil não. O Brasil vem de um sistema escravista, oligárquico, onde foi sempre negado ao povo os seus direitos. Então vivemos só 2 momentos democráticos em toda a história do Brasil, um de 46 a 64 e outro de 85 até hoje. Ou seja, é um povo que não teve um aprendizado democrático e por isso não tem memória. Quem não tem memória não tem identidade, que é fundamental para o povo. E quem não tem identidade jamais vai ter cidadania. Então é necessário nós começamos a construir nossa cidadania, achando a diferenciar o que é público e o que é privado. Nos países europeus e nos Estados Unidos, o que é público pertence ao povo, pertence à coletividade. Aqui o que se é público é para ser apropriado por quem tem poder, por quem tem força econômica. Então essa evolução histórica criou nos Estados Unidos um conceito de cidadania plena, enquanto nós ainda é uma cidadania iniciante. Estamos iniciando a cidadania, uma cidadania incompleta. Então o Brasil falta muito avançar e para isso é necessário que se aprofunde o processo democrático, para que todo mundo se ache co-participante desse projeto de nação, como ocorreu nos Estados Unidos. Exato. Paulo, você acha que isso aí leva muito tempo ainda para a gente chegar, para a gente acompanhar? A gente vai ver isso ou isso é coisa para nossos filhos, nossos netos, como já dizia meu pai? Não, eu tenho esperança de ver ainda em vida, até porque ultimamente a gente tem ganhado essa longevidade, né? Então, antes uma pessoa até alcançar 100 anos de idade era mais difícil. Hoje em dia pode-se até ultrapassar disso. Então eu tenho essa esperança. O que dificulta para mim nesse processo histórico são essas idas e vindas que o povo brasileiro dá. Então, quer dizer, a gente está caminhando no processo histórico e, de repente, recentemente, podendo passar por um retrocesso, né, político, não caminhando em relação à transparência. Né? Por questão de transparências, eu acho que isso está cada vez mais evidente. Assim, o fato da imprensa estar dando a cobertura, o fato de tanta coisa estar vindo à tona. Mas nesse processo que a gente está evidenciando uma possibilidade de retrocesso histórico em relação aos movimentos sociais, em relação, como o Arnaldo estava falando, né, as conquistas, né, caminhando para a cidadania. Então, às vezes eu fico assustado. De repente, a gente está tão perto e pode, de repente, ser levado a voltar no tempo e ter que começar toda essa caminhada que foi construída, né, que estava validando esse processo em relação aos movimentos sociais, às conquistas históricas que eram dadas em relação às minorias, aos setores de classe, aos diversos segmentos que estavam, digamos assim, amadurecendo nesse processo de construção para essa direção. Isso seria, Arnaldo, semelhante a estar andando numa esteira? O Paulo colocou uma questão interessante. O problema do Brasil é essas rupturas. Então, o problema da democracia se resolve dentro da democracia, aprimorando as instituições. Tivemos grandes avanços na questão. Hoje você tem empresário preso, você tem hoje uma polícia federal independente, temos judiciário autônomo, temos Ministério Público autônomo. Então, a gente teve, e essas conquistas são gradativas, não se faz de uma hora para outra. É necessário que o povo se mobilize, que o povo acredite nele. Não adianta culpar os políticos se no dia a dia, no seu cotidiano, o povo tem uma visão, basicamente, uma visão ainda paternalista, ainda clientelista do mundo. Então não adianta querer que o Brasil mude se você não muda a sua rua, se você não muda a sua cidade, se você não muda a sua relação dentro de casa. Então é assim que se nasce o princípio da cidadania. Muda em casa e você muda o mundo. Esse foco inclusive que ele dá, puxa muito a gente para a responsabilidade do próprio eleitor. Porque a gente cobra muito também o político de que ele tem que mudar, tem que deixar de ser corrupto, tem que deixar de roubar, quando o próprio eleitor cria esse vínculo vicioso de estar pedindo ao político, pedindo emprego, pedindo ajuda, pedindo favor. Então, se a gente próprio não evolui, né, nesse nível de estar melhorando, como a gente vai conseguir cobrar essa exigência e que o político também mude essa cultura se a população não está participando, né, não está colaborando? No próximo bloco, Lei da Delação Premiada. Nós iremos falar sobre ela após o intervalo. Então não saia daí, a gente volta já já.